esse bom aí, para não passar direto, não virar um pé, tá? Dá uma passadinha aí, né? Só você sentir, vai pra frente, vai pra trás. Nossa, um pouquinho mais de porque às vezes tá ficando tá tranquilo? Podemos? Vai cair, não? Então, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje, né, é um dia de muita alegria. Nós vamos encerrar, se Deus quiser, com chave de ouro, nossos TCC2, para iniciar aí uma nova jornada, né? Muito feliz de ter vocês aqui. Vou aproveitar o momento de agradecer a presença, né, dos familiares. É bom, né, quando a nossa conquista é compartilhada com quem está do nosso lado, quem torce junto, né? E agradecer a presença do professor Roberto, da professora Jandra, o tempo deles, a paciência e as boas, né, sugestões que eles vão dar para o nosso trabalho. Então, vocês têm de 20 a 30 minutos de apresentação. Depois que vocês terminarem, nós vamos passar a palavra para a banca, para eles poderem fazer as perguntas, tirarem as dúvidas. E aí, em seguida, nós fazemos aquela reuniãozinha fechada para fazer o fechamento das notas. E aí a gente volta para encerrar. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, uma boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos, né? Meu nome é Marinéia Marques e eu vou dar início à nossa apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, em especial os nossos convidados da nossa banda, o professor Alberto, a professora Jandra. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. A gente ficou muito grato de vocês terem aceito o nosso convite. O nosso grupo é composto por Maria Rita, né, Marinéia, Renata Carolini e Antelmo Teixeira. E nós tivemos a honra, né, e o privilégio de ter como nossa orientadora a professora e doutora Lidiana Cândida. Muito obrigada. Você fez com muita maestria. A gente ficou muito feliz em ter você com a gente. Obrigada. O nosso trabalho é uma revisão de literatura e tem como tema a síndrome de ansiedade de separação. O cão, ele tem um apego e um vínculo muito forte com o ser humano, né? Desde sempre, ele sempre teve esse apego e com o passar do tempo, ele começou a ter uma dependência emocional com o seu tutor. E esse forte apego gerou uma ansiedade que provocou algum distúrbio comportamental nesse cão. Que são ações e reações que o cão tem que são consideradas anormais. A etiologia da síndrome de ansiedade de separação ela é pouco compreendida. O histórico e a origem do animal ela tem que ser avaliada. Desde o começo do mundo, né, desde a era primata, o cão sempre esteve presente e próximo ao homem, né? Naquela época ele era usado como ferramenta, né, que ele ajudava na caça, ajudava na proteção, começou a ajudar no pastoreio de outros animais também. Então ele sempre esteve presente. E com a evolução do ser humano, o cão foi evoluindo também e mudando as atitudes dele perante ao seu tutor, ao ser humano, né? E isso foi fazendo que ele ficasse mais próximo do humano e afastando da sua família canina também, né? Ele começou a conviver, a largar os outros cães para conviver com o homem. Ultimamente, né, atualmente, quando o cão nasce, ele fica poucos dias de vida com a mãe dele. Com 30, 40 dias,
a gente já está retirando o filhote, já está ansioso para levar para casa, né? Uma pessoa está doida para desfazer do filhote, para não dar trabalho, né? Então ele já é separado da mãe muito cedo e ele perde aquele período de estampagem que ele tem com a mãe dele e ele não consegue acompanhar e ver o processo que ele tem, que ele poderia aprender com a mãe dele, né? Ele sai daquela ninhada, ele não tem contato com os irmãos dele, ele não aprende a brincar, ele não aprende a latir com os outros cachorros, né? Então, e geralmente quando ele vai para a casa do seu tutor, já tem um enxoval completo esperando por ele, né? Ele já é o novo bebê da casa, então ele tem que começar a ter atitudes que são esperadas pelo humano para que ele seja muito bem cuidado também, né? Então esse vínculo com o seu tutor, ele é muito forte, ele se torna muito dependente do seu tutor. E esse vínculo faz com que ele tenha um apego muito grande e pode causar uma ansiedade, que ele fique muito dependente do seu tutor. E quando ele fica muito ansioso, ele aumenta o nível de estresse. O estresse dele fica muito alto e ele começa a ter algumas manifestações de sinais clínicas que são causadas pelo aumento do cortisol, que é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea. Aqui a gente fez um esqueminha para a gente entender um pouco melhor como que funciona esse aumento de cortisol. Ele é estimulado pelo estresse, né? Principalmente quando começa a parar do seu tutor, que ele fica sozinho, então ele fica muito ansioso e aí ele estressa e o organismo recebe um feedback negativo que vai agir lá no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. No eixo hipotálamo, ele libera o CRH e que chega diretamente na hipófise, a hipófise secreta o ACTH e que estimula a adrenal a produzir e liberar mais cortisol. Só que ela libera uma quantidade muito grande, muito além do que é o esperado, né? Muito além do que é necessário. E esse aumento muito grande de cortisol, ele causa aumento de frequência cardíaca, quando o cão fica muito agitado, muito andando de um lugar para o outro, procurando o dono, né, para ver onde ele está, então ele aumenta a frequência cardíaca, estimula a glicogênese, que é quando tem um excesso de glicose no seu organismo, supressão do sistema imune, que a imunidade dele cai, então ele fica suscetível a outros patógenos, né? E acontecem as manifestações de sinais clínicos, como vocalização, mordedura em ambiente da casa, né? Pele vermelha, coceira, e isso tudo pode levar a feridas na pele também, né? De tanto coçar, de tanto irritar, e muda o comportamento dele. Os fatores de risco, eles também devem ser observados, principalmente os cães que são abandonados. Geralmente acontece mais com o cachorro SRD, que são os cães sem raça definida, né? Mas a gente vê também que acontece com outras raças também, raças consideradas caras e tudo, que a pessoa não entende o processo que o cão está passando e acaba abandonando seu cão, quando não consegue outra pessoa para doar, né? Também quando o tutor falece, que o cão fica perdido, ele não consegue se adequar a outro tutor, ou quando a pessoa consegue um dono para esse cachorro, né, e o cão também não consegue aceitar esse novo dono como seu tutor. A chegada de um novo membro na família também pode ser um fator de risco, porque ele é o filho da casa, né, ele comanda tudo, ele administra tudo, e de repente chega uma pessoa que todo mundo para de dar atenção para ele e vai cuidar do bebê da casa, ou que seja outro pet, né, um outro cachorro, um passarinho, um gato, qualquer coisa que tenha a atenção dele que tire o foco para ele, né, pode gerar esse estresse para ele. Os cães, eles são animais que gostam de viver em comunidade, né, então o cão que fica muito preso
ou que você sai e prende ele, deixa ele fechado o tempo todo. Eles gostam de ter companhia, ou de outros cães, ou dos seus tutores, né? Então esse fator ele tem que ser muito bem observado e procurar maneiras para que ele não se sinta tão sozinho. Mudança de ambiente também é outro fator que pode gerar problema. Ele está acostumado a algum ambiente, ou ele morava numa fazenda e foi para um apartamento, né? E isso tudo oprime, isso tudo deixa ele bem ansioso, né? E isso tudo faz com que ele libere muito estresse, que ele fique muito estressado, né? E que tenha um grande aumento de cortisol. Bom dia. Os principais sinais clínicos da síndrome de ansiedade por separação, eles ocorrem sempre na ausência do tutor em sua residência ou local que o animal se encontra. Os sinais clínicos mais comuns da síndrome de ansiedade por separação o animal ele chora, ele se encontra triste, apático, ele destrói objetos, destrói almofadas em casas, roupas, morde pés de cadeira, tem muita vocalização, ele anda inquietamente, também ele se lambe em excesso e também ele faz micção no local inadequado para poder chamar a atenção do seu tutor. Um exemplo é ele urinar em cima da cama, no tapete, no sofá. E também, junto com os sinais clínicos, o animal ele gera ansiedade e também passa a ter medos e fobia. Como diagnóstico da SAS, a gente precisa de um histórico clínico do animal completo, desde quando ele nasceu até o momento que ele começou a ter os sinais clínicos. É necessário fazer uma anamnese associada à avaliação comportamental, um bom exame físico, exames clínicos e considerar vários diagnósticos diferenciais. Como diagnóstico diferencial, é importante descartar outras condições médicas, como se o animal está urinando bastante, é necessário que a gente também faça um exame para poder descartar uma possível cistite. O animal está vocalizando muito, está latindo muito, ele pode estar sentindo dor, tanto ortopédica, pode ser uma dor gastrointestinal ou outras doenças. Também é bom analisar as dermatites, pois para poder descartar uma possível dermatite psicogênica, sarnas e outras dermatites. Também como diagnóstico diferencial é utilizado muito o recurso de filmagem, onde o tutor analisa o comportamento do animal e também pode se comunicar com ele. Hoje em dia as câmeras elas nos possibilitam de poder comunicar com o animal. Ele está lá na casa, aí o tutor está olhando ele pelo telefone, aí ele começa a morder alguma coisa ou ficar muito quieto, o tutor pode conversar com ele pela câmera para ele se sentir mais próximo do tutor. Outro diagnóstico diferencial também muito importante é o teste de apego, o teste de Strand. O que é o teste de Strand? É o teste que avalia o nível de apego entre o animal e o tutor. Ele funciona da seguinte maneira: o animal ele é colocado em um ambiente junto com o tutor, e logo em seguida o tutor é retirado desse ambiente e analisa como é o comportamento do animal sem o tutor no ambiente. Logo em seguida é inserido uma pessoa desconhecida nesse ambiente junto com o animal e também é analisado como o animal se comporta com essa pessoa desconhecida no ambiente. Logo em seguida é chamado o tutor para retornar para o ambiente e para analisar como o animal se comporta no ambiente com o tutor. Ele é basicamente para ver se o animal está sozinho, se ele morde as coisas, se ele fica mais quieto, se ele vocaliza, se ele sente falta do tutor. Com a pessoa desconhecida, se ele se sente bem, como ele se sente, se ele late essa pessoa, se ele estranha essa pessoa. E com a entrada do tutor para ver como ele reage, se ele tem muito apego com o tutor, se ele consegue ou não ficar sem o tutor. Também é feito os questionários comportamentais. O questionário comportamental
comportamentais, ele é uma análise que o tutor responde. Se o animal ele tem muitos tremores, se ele late bastante, se ele é agitado, se ele tem comportamentos destrutivos, se ele falta apetite. E o tutor sempre responde se é nunca, raramente, às vezes ou sempre. Esse questionário ele foi feito por diversos múltiplos estudos, ele tem alta confiabilidade, ele é de perfil psicológico de cães e ele também é utilizado muito na medicina para terapias assistidas em humanos. Bom dia, vou falar para vocês sobre o tratamento. Então, assim como as causas, o tratamento ele é multifatorial. Aqui nós vamos envolver várias situações para ter um bom tratamento. Nós vamos tratar e corrigir a origem da ansiedade, ajustar o manejo e o local desse animal. Vamos fazer um treinamento comportamental e treinamento com reforço positivo e também temos os fitoterápicos e alopáticos. Bom, no tratamento com manejo, nós podemos ensinar esse animal, condicionar ele a ficar sem o tutor por alguns períodos. Então, esse período vai aumentando gradativamente. Esse animal vai ficar sem o tutor de 5 a 10 minutos, o tutor retorna, depois passa de 30 minutos a 1 hora e assim sucessivamente. É importante nesse tratamento que esse animal também desenvolva segurança. Ele precisa ficar em um local e se sentir seguro, mesmo sem a presença do tutor. Então, estando na mesma casa, esse animal precisa aprender a ficar no quarto, o tutor na cozinha e ele se sentir seguro nesse local. É importante também o cão associar a saída do tutor a algo positivo. Isso pode ser feito com enriquecimento ambiental. Então, toda vez que o tutor for sair, é importante ele deixar um comedouro de alimentação lenta. Esse animal vai passar um tempo ali se alimentando, vai se distrair. Ele pode deixar também petisco escondido na casa, então o animal também vai se distrair. Um brinquedo que ele goste. É importante também que esse animal ele tenha um local seguro na casa. E esse treinamento tem que ser feito várias vezes. O treinamento com reforço positivo, você vai identificar o comportamento desejado. Assim que o animal executar esse comportamento, ele vai ser recompensado imediatamente. Tem que usar um tom de voz positivo e carinhoso e ser consistente. Então, essa recompensa pode ser o retorno do tutor para o local que o animal está, pode ser um carinho, pode ser um petisco. Tem que ser consistente, fazer diariamente, por várias vezes, vários dias até o animal estar realmente condicionado. Nesse caso, para animais com SAS, não é indicado de forma alguma reforço negativo. Qualquer forma de punição aqui, esse animal vai ter mais estresse e ansiedade. Então agora nós vamos falar dos fitoterápicos. Nós temos aqui camomila e erva cidreira, que são calmantes naturais. Nós temos o triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, que é o principal hormônio do bem-estar. Vitamina B6 e magnésio, que são importantes para o sistema nervoso. E os óleos essenciais. Nós podemos falar do óleo essencial de lavanda. Esse ele pode ser usado no difusor. Então, quando o tutor vai sair, ele pode deixar o difusor ligado. E esse cheiro no ambiente vai causar tranquilidade para esse animal, tem efeito calmante. E nós temos várias apresentações no mercado. Temos o Cerelac, que ele é um suplemento alimentar para cães e gatos, tem a finalidade de reduzir o estresse, está sendo muito bem recomendado e tem efeitos positivos. Então, esse remédio, esse medicamento, ele tem várias apresentações, temos ele comprimido, tem também em petisco, e tem vários outros medicamentos que têm uma junção desses componentes ou até de outros. Temos também os feromônios, que era muito usado para a clínica de felinos e agora nós estamos trazendo para os cães. Esse Serenex é um lançamento, então ele é um feromônio sintético, similar ao natural. Ele vai ser inalado, tem a apresentação dele em difusor, que vai ficar na tomada, e também tem spray. Você vai bater, borrifar no ambiente, nunca no animal. Ele tem efeito calmante e dura de 4 a 5 horas. Ele também pode ser associado a outros medicamentos. Nós temos o canabidiol também,
que ele já é usado na medicina veterinária há bastante tempo para clínica de grandes animais, tratamento de cólica em equinos, e para cães ele está sendo usado há pouco tempo. Então ele é indicado para casos de estresse e medo, casos de epilepsia e convulsões, para animais que têm dores crônicas, pacientes oncológicos idosos. Ele precisa ser prescrito por um profissional veterinário habilitado, porque é preciso comprovar a finalidade desse canabidiol. E é um estudo que está cada vez crescente no Brasil. Eu li relatos de um estudo de uso dele de 2000 para cá. E tem também a finalidade de causar bem-estar para o animal. Então aqui nós temos os alopáticos e aqui nós temos algumas vertentes. Nós temos uma linha de médicos veterinários mais conservadores que vão seguir a linha de tratar esse animal primeiramente com manejo, treinamento, depois os fitoterápicos e uma última opção, alopáticos. E nós também temos uma linha de veterinários que eles associam que esse tratamento já de início apresenta bons resultados. E aqui também vai do empenho do tutor. Então, se é um tutor que está disposto a tratar esse animal também com manejo, esse medicamento pode ficar em última opção. Então, aqui nós temos a fluoxetina, que é o mais usado, fluoxetina e amitriptilina, e ele está caindo em desuso. Agora estão usando muito os benzodiazepínicos, conhecidos como clonazepam e diazepam. Eles são indicados em casos graves, tem que ser usado com cautela, porque eles podem causar dependência. Bom dia. Vamos falar do prognóstico. O prognóstico da SAS, da segunda de ansiedade por separação, ele vem sendo analisado, né? Ele é de favorável a reservado. Favorável, como as nossas colegas já falou, né? Todo o processo ele requer muita dedicação do dono, ele requer muita paciência e amor e uma constância no tratamento, e para ser favorável, né? E para o reservado, tem várias questões que pode pegar para isso não acontecer. O tipo de trauma que o cachorro sofreu, o nível de ansiedade que ele se encontra, o tipo de tratamento que ele recebe, se ainda tem no ambiente onde ele vive, se ainda tem o gatilho que causou isso nele, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E o comprometimento do tutor é primordial, né, no tratamento, porque sem ele é impossível. E outra coisa que eu acho que se torna reservado é porque todo o tratamento ele tem um custo alto. Então, assim, não é todo mundo que consegue manter um tratamento por 6 meses, 1 ano, que é mais ou menos isso que eles pedem, para manter esse custo. Então, assim, e a resposta do paciente ela é individual. Cada tratamento, como as colegas falaram, são muitos tipos de tratamento, muitos tipos de veterinário. E cada paciente vai responder de uma maneira diferente. Um pode responder só com o manejo, já melhora. Outro precisa dos medicamentos, de uma intervenção leve, e outro já com intervenção mais severa. E o acompanhamento do médico veterinário é muito importante, porque muitos desses medicamentos precisam de uma orientação muito boa, porque muitos deles são tarja preta, né? Precisa de receita, precisa de acompanhamento, precisa de uma dedicação muito grande do médico veterinário. E as considerações finais, o diagnóstico rápido, ele tem que ser rápido e assertivo para um sucesso do tratamento. Porque, na maioria das vezes, se demora muito a fechar um diagnóstico de SAS. Porque todos os sintomas, os sinais clínicos dele, se confundem com outras doenças. E confunde o tutor e confunde até o médico veterinário. Por quê? A SAS ela é uma doença nova, é uma enfermidade nova dos animais. A gente até teve muita dificuldade no início de encontrar artigos, revistas, essas coisas que falassem muito. De 1 ano para cá, depois que a gente começou a trabalhar em cima do trabalho, apareceu tanto medicamentos novos, quanto material novo para a gente trabalhar.
Então tem muito que ser descoberto ainda nesse mundo, né, da ansiedade, tanto da ansiedade humana quanto da ansiedade animal. Eu acredito que depois da pandemia aumentou muito a proximidade do animal com o ser humano. Eu acho que isso desencadeou muito mais problemas de ansiedade em animais e em seres humanos. Então, assim, o diagnóstico ele precisa ser certo e assertivo e rápido. Temos as novas abordagens terapêuticas, como eu já falei, né, que foram lançados vários outros medicamentos. Eles fazem até associações de medicamentos da linha veterinária mesmo, em casos muito graves, para evitar usar os antidepressivos mais fortes, né? A gente está tentando entrar na linha veterinária para ver se diminui o uso de medicamento humano nos animais, porque a gente sabe que causa dependência e às vezes pode acarretar outros tipos de doenças nele que ninguém sabe ainda, né? Porque o uso de medicamento e o uso constante em humanos já não é tão assertivo o resultado final, imagina no animal, né? E nós precisamos entender sobre o comportamento animal, porque antes a gente tinha um animal como animal de quintal. Hoje o animal ele faz parte da família, né? Ele é um membro da casa. Nós como veterinários, a gente hoje não atende mais um cão, a gente atende muitos filhos, né? E a gente tem que ter muita sabedoria para isso e muito entendimento. A gente precisa buscar parcerias, né, com adestradores, com as pessoas que trabalham com comportamento animal, para a gente poder entender como funciona o comportamento e o temperamento de cada animal, porque todo cão tem um temperamento próprio e ele precisa ser estudado. Para com isso tudo, com todo esse contexto que a gente trabalhou, a gente descobriu que existe ansiedade não só por separação, mas existe ansiedade por outros fatores. Mas essa por separação eu acho que é a mais importante de hoje, porque põe o dono, o tutor, a sofrer e o animal também. Voltando ao teste de Strange, tem o teste de cortisol que ele pode ser feito durante o teste de Strange também, que ajuda a nós ao diagnóstico, a fechar um diagnóstico e descartando outras possibilidades, né? Que é a coleta do sangue nos intervalos desse teste e fazer a análise desse aumento de cortisol. Não fecha diagnóstico, porque o cortisol ele pode subir por outros motivos também, né? Por doenças, por outras doenças e por dor. Mas ajuda, né, a saber que nível que ele chega de cortisol durante essa euforia dele sem o dono e com o dono, que aí a hora que o dono entra, a gente mede novamente. E o tutor tem a possibilidade de fazer esse teste também com suave em casa, né, pela saliva do animal, para ajudar. E entramos no outro ponto de novo, né? Tudo é muito caro, tudo é muito o custo é alto. Então, assim, a gente precisa ter sabedoria como veterinários de analisar todo o contexto do animal, da casa onde ele vive, do dono, das possibilidades financeiras do tutor, para ajudar ele a entrar no consenso, para a gente poder fazer e realizar esse tratamento, ter o sucesso no tratamento e evitar o abandono, porque eu acho que esse é o ponto mais ápice, o principal, né? A nossa metodologia é uma revisão literária, as pesquisas foram feitas no Google Acadêmico e na Cielo, na PubMed. Como eu falei, né, os artigos são novos, de 2019 a 2024, foi o que a gente encontrou coisa que foi mais significativa. O nosso cronograma a gente começou em agosto de 2024 e estamos encerrando ele hoje, em junho de 2025, com a graça de Deus e com a presença de todos. Essas são nossas referências. Aqui uma frase para nós, né? A compreensão e o cuidado com o comportamento animal são passos essenciais para construirmos um mundo onde o vínculo entre o humano e seus companheiros sejam baseados em respeito, empatia e qualidade de vida. Muito obrigada a todos. Para nós é uma honra, gente, ter vocês aqui. Vocês são muito especiais. Já acabou o nosso tempo, deixa eu parar aqui para me falar. Desde o primeiro dia de aula, assim, eu e a Marinéia, a gente já passou para a fase. Desde o primeiro dia de aula, eu senti assim, uma admiração muito grande por vocês.
todos, assim, pra mim é muito importante, eu não sei pra elas, mas pra mim é muito importante vocês estarem aqui. Muito obrigada. Desculpa. Vou passar, vocês apresentarem 27 minutos. Parabéns pela apresentação. Não é fácil estar na frente. A gente sabe que é um desafio muito grande. Vou passar agora para o professor Alexandre, seguido o professor Alberto, para os questionamentos. Tá? Bom dia, meninas. Agora fica tranquila, se respirar que já está tudo certo, já passou. Vocês fizeram a apresentação dentro do que era proposto, tem que esperar, usando bons slides, uma apresentação que fluiu bem para todas as 4, conseguiram falar. Achei muito boa a apresentação de vocês. E nesse momento aqui agora, que já é um momento de encerramento e celebração, o que nós tentamos fazer é contribuir com vocês de alguma maneira para tentar melhorar o trabalho. O nosso objetivo aqui é esse. Então, eu acredito que vocês desenvolveram em TCC 1 e vocês apresentam agora em TCC 2, já há mudanças significativas, né? Vocês já conseguem falar com um pouco mais de calma, já tem um pouco mais de domínio do assunto. Então, acho que ficou assim, bem adequado dentro do que é a proposta. Seu último slide, essa frase é de quem? Essa eu nem sei de onde eu peguei. Foi assim, foi tão rápido. A gente terminou, eu falei assim pra Renata, a gente tinha que colocar uma frase de impacto, né? Aí eu fui pesquisando, não olhei de quem. De quem, você sabe? Não. Nossa, eu achei ela. Eu não sei. Assim, foi aleatório. A gente teve várias opções, né? Escolheu entre tantas, queria colocar 2, 3, não, eu Tinha que escolher uma, né? Aí assim, a gente escolheu uma que falasse sobre mesmo o respeito pelo temperamento e a qualidade de vida, né? Nossa e dos animais. Que eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? Para isso que a gente luta importante contra. a gente procurar de quem são essas frases e tentar identificar se o autor a quem está desconhecido ou não. É de verdade, é verdadeiro. Não é dessa pessoa. E outra coisa também, me referindo à apresentação, por que vocês deixaram a metodologia para o final? Por que vocês apresentaram a metodologia no final e não seguindo a ordem do trabalho? Do trabalho? Foi eu que pedi para mudar, porque cortava o meu assunto. Cortava bem no meio, porque aí ficava o prognóstico, né? Aí vinha a metodologia e depois a conclusão. Aí assim, a conclusão eu queria encaixar no trabalho, no prognóstico. Aí ficava cortando. A hora que eu ia ensaiar, que eu ia falar, aí eu perdi o raciocínio do que eu tinha falado. Tá certo. Não é um critério específico para a apresentação, mas normalmente a gente segue a ordem do trabalho. Eu tenho que ter assim, mas a hora, que horas que vem? Eu achei que não vem mais. Bem, não para de falar, né? Porque o nosso trabalho é ansiedade, né? É pra pôr todo mundo ansioso. Não, ontem a gente se reuniu, aí eu falava, e a gente tenta me cortando. Eu tô perdendo a linha do raciocínio, não dou conta. Eu tenho idade pra isso, mas não. Não, mas eu acho que, assim, de qualquer maneira, atendeu ao que foi o necessário, né? Que é vocês fazerem uma apresentação dentro do tempo, mostrando que tem conhecimento sobre o assunto. Agora, com relação à parte escrita, tem algumas sugestões que eu faço, começando pelo resumo, porque vocês começam o resumo falando material e métodos, né? Diferente do seu, deixa para o final. No resumo, esse objetivo do trabalho, ele deve vir para o final. Então, começa falando do tema em si e deixa essa parte que é uma revisão de literatura, etc., como objetivo de vocês do trabalho para o final, tá? Então, acho que fica melhor pensando em você já tem alguma revista que vocês pensam? Acho que fica mais adequado pensando na revista. E outra coisa também que eu acho interessante é que o primeiro parágrafo ele tenha um impacto, assim, um parágrafo de impacto. E aqui, quando eu leio o primeiro parágrafo, eu fico meio na dúvida com relação ao que exatamente vocês estão querendo dizer. Então, que cães e seres humanos apresentam vínculos de apego similares aos presentes entre primatas e suas proles. Aí eu fico pensando, é de cão para o seu filhote cão, é de humano para o seu filhote humano, ou é entre cão e humano que esse vínculo está presente?
Porque a frase, da maneira que ela ficou construída aqui, eu entendi que ela é uma frase que foi tirada, inclusive, de um autor que está aqui à frente, na página 8. Está escrito assim: a coevolução entre cães e seres humanos permitiu o desenvolvimento de laços de apego entre as duas espécies, similares aos apresentados entre mães primatas e suas proles. Aí aqui eu entendo. Porque está inteira, né? Traz inteiro. Não faz essas modificações aqui que vocês fizeram, não, porque eu acho que esse primeiro parágrafo ele é muito importante, assim como o resumo também. No momento em que o avaliador for olhar o trabalho de vocês, ele pensa se ele vai se interessar ou não. Porque se ele não se interessar aqui, já é muito difícil ele continuar a correção dele. Às vezes ele fala, não, já vai ser. Já vou negar, né? Não nem continua a correção. Então, cuidado aqui nessa organização. E uma outra coisa também. A apresentação de vocês com relação ao material do quadro final fica bem característico que não está seguindo a sequência aqui. Mas vocês trouxeram informações na apresentação de vocês que não estão aqui. Não trouxeram? E o que aconteceu? Quando vocês foram montar, vocês acharam que estava faltando? Você fala por causa dos medicamentos? É porque os medicamentos, muitos foram lançados tem, acho que 2 meses, 1 mês, 2 meses. Mas aqueles fitoterápicos, eu lembro que vocês falarem deles na apresentação do TCC1, não? Falando do fitoterápicos, mas o Serenex e os outros não. E aqui vocês não colocaram parágrafo sobre fitoterápicos? Não sei. Acho que não, tem só os benzodiazepínicos e os outros. Então, E o canabidiol. Eu acho que a organização das ideias no trabalho, apresentar, está melhor do que a organização das ideias aqui. Talvez é pegar a apresentação e tentar organizar os parágrafos de uma maneira a ficar melhor o entendimento. Porque, mais uma vez, né, isso favorece para a apresentação. Então, aqui, por exemplo, vocês começam fazendo o que é correto, faz uma descrição. Aí, esses dados de epidemiologia, isso que vocês vão tentar verificar se tem correlação de raça, de sexo, de idade, deve vir já na sequência, porque os dados de epidemiologia normalmente são os que a gente já traz de imediato. Depois vai para os sinais clínicos e depois tenta trazer um parágrafo mostrando que há uma necessidade também de diagnóstico diferencial. Porque vocês têm 2 parágrafos, um parágrafo pela metade e um outro inteiro de diagnóstico diferencial que está aqui encaixado no meio dos sinais. Então, na hora de construir essa introdução, que tem que ser mais curta mesmo, não tem outra saída, mas de uma forma a tentar pegar um pedacinho de cada uma dessas informações de maneira ordenada, organizada, que é o que vocês fizeram na apresentação, né? Na apresentação de vocês está bem organizada. Aí o material já tinha escrito aqui, não está na apresentação. Está, né? Mas veio ao final. E aí tem uma coisa aqui também que se eu fosse avaliadora de revista, eu não fiz, mas eu ia fazer. Eu ia pegar a palavra cães e ia jogar a palavra cães no PubMed para ver quantos artigos ia sair. Vai sair milhares. Cães não é uma palavra-chave para vocês usarem aqui. Então tem que dar uma melhorada aqui, porque senão o avaliador também do trabalho, ele sabe que essa metodologia não é a metodologia que foi seguida. Então coloca síndrome da ansiedade de separação em cães como palavra-chave. Traduz ela para o inglês como palavra-chave. E aí vocês têm uma palavra que se encaixa, que vai direcionar para um número menor de artigos. Cães, eu sugiro que vocês retirem daqui como palavra-chave. Síndrome de ansiedade de separação em cães, desordens comportamentais em cães, coloca assim. Porque aí quando vocês colocam aqui, que achei muito boa a ideia de ir colocando aqui, né, esquematicamente como é que isso foi feito, mas tem que colocar o esquema de forma que a gente entenda também, já que vocês têm mais de uma base de dados, quantos no PubMed, quantos no Cielo. E é aqui que eu sei que vocês não jogaram cães, porque se vocês tivessem jogado só cães em separado, vocês teriam uma infinidade de artigos, não teriam vindo só 138, 138 são poucos. Então aqui, esse afunilamento que vai sendo feito, os critérios, eles têm que ser reais. Se eu, Jandra, pegar e jogar, eu tenho que chegar em 138 artigos. Eu tenho que conseguir chegar em 138 artigos. Com as palavras-chave do jeito que vocês colocam aqui, tá? Então, eu sugiro que vocês façam, porque o resultado ele é bom. Vocês têm artigos muito novos e publicados em boas revistas. Mas a forma de explicar isso daqui tem que ser uma forma real. Palavras
que realmente retorne com esses artigos aqui, com esse número que é o número que vocês trazem. Aqui também, das opções laboratoriais, né? Achei interessante, vi que você ao final também trouxe, mas trouxe lá nas considerações finais, essa parte das opções laboratoriais, essa parte dos testes, eu vou falar de uma maneira mais geral. Os questionários que vocês trazem aqui, que foram 2 questionários que vocês acharam, eu acho que aqui isso vai demandar talvez uma nova leitura de vocês, uma tentativa de descrição disso de forma mais técnica, como médico veterinário mesmo, de forma mais técnica. Esses exames aqui, quais são vantagens e desvantagens deles, de que maneira executar, como interpretar, porque vocês citam, tem que mensurar cortisol, tem que mensurar essa copertina, cromogramina, nem conheço, nunca tinha ouvido falar nesses outros 2. Aí vocês trazem os 3 que tendem a apresentar valores elevados, mas eu preciso dos 3, basta um, como isso funciona? Você falou ao final um pouco mais sobre o cortisol. Eu acho assim que aqui, além da descrição de que os trabalhos estão trazendo, que eles podem ser feitos, vantagens e desvantagens de se fazer e como interpretar. Pensando em vocês como médicos veterinários mesmo, precisando usar esses 314. Acho que isso faz com que fique um pouco mais sério. O teste de strength vocês explicam, e os questionários. Tá, eu vejo aqui que vocês trazem 2 questionários aparentemente que foram desenvolvidos e validados, né? Porque são 2 autores distintos que vocês colocam aqui. Mas alguma informação a mais com relação a esse questionário? Como é que a gente aplica esse questionário? Eu sei que tem, mas como exatamente eu vou aplicá-lo? Não teria como, de repente, fazer um comparativo entre os 2 questionários? Ver se esses 2 questionários se contradizem em algum momento, se eles se complementam? Eu não sei se estou sendo claro, mas deixar de trazer informação. Isso existe, tá? Mas isso existe e como é que eu aplico isso? Sabe? É mais assim, nesse contexto, para que eu acho que essa discussão ela tenha um reforço aqui. Aí aqui eu coloquei, né, dos fitoterápicos, aí comecei até a anotar aqui, Dalmiro, Triptofano, lavando um monte de coisa que vocês trouxeram aí. E eu acho que, até mesmo em virtude de vocês terem ressaltado tantas questões das contraindicações, né, desses outros medicamentos, que vocês deveriam tentar estabelecer aqui uma linha de raciocínio com relação aos fitoterápicos, como usar, quando usar, e se há trabalhos mostrando que eles têm resultados positivos. Acho que seria interessante aqui para vocês. Mas acho que já falei muito, né? Vou passar a palavra para o professor Alberto, que também tem as considerações deles para fazer. E depois vou entregar para vocês a parte escrita, que aí tem algumas coisas também de texto mesmo, que eu acho que pode contribuir. Mas mais uma vez, parabenizo as 4, a orientadora, né, Dona Carvalho, um trabalho muito complexo. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite para participar da banca de vocês. É uma honra, tá? Concordo com os apontamentos que a professora Jeandra já fez. E vou só dar algumas ideias aqui para vocês, para engrandecer ainda mais o trabalho, tá? Tem algumas coisas que a gente até já conversou lá no TCC1 e que eu senti falta aqui. Não completamente, mas eu acho que tem alguns pontos que vale a pena considerar com mais profundidade. Uma coisa que me preocupa muito na síndrome de ansiedade de separação é a questão que vocês falaram da idade da separação dos filhotes, da mãe e dos irmãos. Eu acho que isso mereceria uma abordagem melhor. Mais um parágrafo, mais uma consideração, porque na prática a gente vê que isso faz muita diferença. Quanto mais tempo os filhotes ficam com os pais, especialmente com a mãe, com os irmãos, melhora a saúde emocional desses filhotes, né? Podem perceber quando vocês forem, especialmente, fazer as primeiras consultas nos filhotes, as primeiras vacinações, como esses filhotes que ficam mais tempo com a mãe, com os irmãos, são mais tranquilos, né? Eles são muito tranquilos. Eu observo muito isso quando eu vou vacinar ninhadas. Se eles, ao me aproximar deles, se eles fogem de mim,
um estranho chegando ali no ambiente deles pela primeira vez, eles fogem, eles se aproximam, eles bocejam, eles deitam e dormem enquanto tem um estranho no ambiente. Então tem coisas que nós veterinários, mesmo não sendo, que é o meu caso, eu não sou especialista em comportamento animal, a gente vai observando isso, comparando ninhadas que estão com a mãe e com os irmãos, ninhadas que foram separadas muito cedo. Então, com que idade vocês acham que os filhotes já podem ser separados dos pais? Vocês falaram, tem tutores que já separam os filhotes com 30, 40 dias. Existe isso? Existe uma recomendação disso na literatura? O ideal é a partir dos 3 meses, né? Que já está com a imunidade mais alta, né? Já começou o reforço de vacinas, né? Já aprendeu a latir, já aprendeu a brincar, né? Porque tem um cachorro que chega em casa que não sabe latir e quando late o dono manda calar, né? Não pode latir, não pode fazer barulho, né? Então, esse tempo é um tempo que eu acho que é ideal para ele conviver com a mãe ir se afastando dele devagarzinho, né? E ter contato com os irmãos também para aprender essa atitude de que é normal deles, né? Eu acho que vale a pena procurar nos trabalhos que vocês usaram como base aqui para o TCC, se os autores afirmam alguma data ideal para separar. Olha, eles não podem ser separados antes de tantos dias, antes de tantas semanas, né? A gente vê que isso faz toda a diferença na prática. Então, pensando se a gente se colocar no lugar dos animais, quanto mais tempo eles ficarem com os pais e com os irmãos, melhor. Quanto mais tempo, né? A questão na prática a questão que limita isso na prática é para os tutores. Eles vêm com aquele monte de filhotes, tendo que alimentar, que vacinar e precisam transferir essa responsabilidade. O ambiente está ficando sujo, tem barulho, tem bagunça, especialmente quando são raças de pequeno porte. Quanto menor o filhotinho mais valor comercial ele tem. Então, pensando em raças como Pinscher, Shih Tzu, eu fico pensando, não lembro se eu entrei nesse detalhe no TCC1, se não é isso, na prática, que faz os Pinschers, por exemplo, serem tão estressados, tão medrosos. Se eu fosse criador de Pinscher, eu iria querer vender os filhotes com o menor tamanho possível. Então, antes dos 30 dias, ou com 30 dias, eles têm aquele tamanho ideal para venda. Mas emocionalmente eles não têm preparo nenhum, esses filhotes. Eu fico pensando se não é só a genética dos animais, como vocês falaram, que influencia o comportamento, mas na influência real dessas idade de separação dos pais e dos irmãos, né? Talvez valesse a pena explicar um pouco melhor qual é essa importância. Vocês usaram até um termo técnico, estampagem, foi estampagem, né? Que eu não lembro de ter lido aqui. Eu vejo que os autores usam o termo imprint, né? Ser o termo estrangeiro do inglês para essa estampagem, né? Cachorro precisa aprender a ser cachorro com outros cachorros, né? Então a gente vê isso na prática, realmente. Uma coisa, quando vocês falaram de tratamentos, concordo com a professora Jandra, que deve ser colocado aqui no texto, principalmente o triptofano, a importância do triptofano como suplemento, já que ele é precursor do neurotransmissor serotonina, né? E a serotonina participa tanto do bem-estar mental dos animais, físico e mental. Uma coisa que poderia ser colocada mais aqui é se existe alguma evidência de benefício do tratamento com a acupuntura, por exemplo. A acupuntura para esses animais traria algum benefício para ansiedade, separação. Eu fico preocupado sempre que se fala de clonazepam e diazepam, porque é uma ferramenta, se usada da maneira certa, traz muitos benefícios, mas a gente sabe que os tutores
se a gente abusa no uso dessas substâncias para a gente, imagina para os animais, o famoso sossega-leão. Preciso que o animal cale a boca, toma diazepam. Preciso que o animal, não, agora eu quero dormir, quero que ele durma também, toma clonazepam. Então eu fico preocupado com o estímulo ao uso dessas medicações. Vocês têm que falar delas aqui no trabalho, claro, né? Mas na prática agora, se vocês forem trabalhar na área de clínica, isso vocês têm que ter muito cuidado na recomendação dessas substâncias. Muito cuidado. Até porque os próprios tutores podem fazer uso do medicamento que a gente receitou, prescreveu para os animais, né? Isso pode trazer um problemaço para a gente. Eu acho que uma coisa que envolve, esqueci de falar antes, uma coisa que envolve muito essa síndrome de ansiedade da separação é a má escolha quando os tutores escolhem animais de raça. A má escolha da raça para o estilo de vida das famílias. Talvez valesse a pena falar um pouco sobre isso também. As pessoas escolhem os cães pela aparência e não pela aptidão das raças. Eles foram selecionados, estão sendo selecionados há séculos, né, para uma determinada aptidão. E a gente está colocando esses animais com aptidões para pastoreio, para caça, para buscar animais numa toca, a gente está colocando em apartamento, né? Isso vai trazer consequências. O trabalho de vocês, como leitor, me faz pensar muito na responsabilidade não, que a causa está no animal, a causa da síndrome da ansiedade está no animal, né? Quando que a gente vê na prática que a causa provavelmente está no comportamento dos tutores, né? São os tutores que determinam isso. A gente tem que falar do seguinte: a vida moderna, a vida humana das últimas décadas está se tornando incompatível com as necessidades dos animais. Não só dos cães, até dos gatos. O gato é mais adaptado a ficar sozinho. Não, a gente vê que na prática não é assim. Então o que a gente deve questionar é se realmente, com os modelos de trabalho que a gente tem hoje em dia, com as novas dinâmicas familiares, se as pessoas devem realmente buscar animais de companhia ou não. Então talvez, não sei se os autores que vocês pesquisaram abordam isso, falar que para muitas famílias é contraindicado ter animais. E como veterinários vai soar muito estranho a gente falar isso para famílias que buscam esse aconselhamento com a gente. Mas eu, Alberto, hoje em dia sou inclinado a falar para muitas famílias: não tenham animais. Vocês não vão conseguir, vocês vão conseguir criar os animais, mas não atendendo às necessidades dele, como espécie. Os cães ainda guardam um lobo dentro de si. A gente olha para um pug, olha para algumas raças e fala: não tem mais um lobo ali dentro, né? É mais um bicho preguiça do que um lobo. Mas eles têm necessidades que a gente não consegue mais atender. Nas nossas residências cada vez menores, no nosso dia a dia cada vez mais corrido, né? O que a gente vê na prática é que esses medicamentos que contêm fitoterápicos e ômega e triptofano, em grande parte dos casos não faz diferença, porque o olhar tem que ser bem holístico, né? Para esses casos é necessário que haja profissionais de comportamento animal envolvidos, né? Então tem essa fatia de mercado para vocês. Poucos veterinários são especialistas em comportamento animal. E com essas novas dinâmicas familiares e de trabalho, a gente vai precisar cada vez mais de especialistas em comportamento. Isso está ficando até para zootecnistas, né? A gente está perdendo essas vagas no mercado de trabalho. Então eu penso isso, que
Na síndrome de ansiedade da separação, a gente tem que falar mais da responsabilidade dos tutores, que antes de resolver a sua própria vida, estão querendo resolver a vida de animais. Vou ajudar, vou adotar um animal aqui, mas não resolveram as próprias questões, né? Então vamos dar um exemplo agora. Nossos animais estão sozinhos em casa. Agora, se nós estamos aqui, eles estão sozinhos, a não ser que a gente tenha conseguido alguém para ficar com eles, né? Ou uma creche, ou etc., né? Que é outra coisa que pode ser abordada no trabalho. A gente tem esse recurso nas cidades grandes agora, da creche, para aumentar a socialização das creches, resorts, se usa o termo até resort hoje em dia, tem lugares que são resorts para animais, é incrível, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer por eles, inclusive falar para algumas famílias que é melhor que elas não tenham animais, mas isso é uma visão minha, tá? Lá na clínica. Eu achei muito legal vocês falarem do recurso da filmagem, que até poucos anos atrás não havia. Esses animais têm que ser filmados. O veterinário só vai conseguir realmente fazer recomendações de manejo para mudar o comportamento dos animais se ele de alguma maneira entrar na casa dos tutores. Então, a gente tem que botar isso em prática, a gente precisa pedir filmagens, se não há, a gente precisa entender como é o ambiente e tudo mais antes de fazer recomendações. No caso das dermatopatias, a gente tem a tendência, eu tenho tentado tirar isso da mente dos alunos um pouco, e é difícil tirar isso. Grande parte dos animais que a gente atende nas aulas de clínica de pequenos animais faz lambedura das mãos e dos pés, né? E eu vejo os alunos automaticamente falando, ele é ansioso. Então já começa uma conversa antes mesmo do exame físico de medidas de mudança de manejo. E a gente sabe que muitos animais que fazem lambedura das mãos e dos pés têm dermatopatias alérgicas, tem até dermatopatias autoimunes, doenças parasitárias e tudo mais. A gente tem que parar com isso na prática de achar que todo caso animal que se lambe repetidamente tem ansiedade da separação. Só dá para a gente afirmar que eles têm essa síndrome quando se faz um estudo aprofundado, e até vocês falaram da importância de questionários, tem que haver uma pesquisa realmente. Se a gente não é especialista em comportamento animal, é complicado fazer afirmações sobre comportamento animal na prática, tá? A gente precisa ir excluindo diagnósticos antes de chegar nesse diagnóstico de síndrome de ansiedade da separação. E a gente precisa falar mais do canabidiol, né? Ainda bem que vocês abordaram, a comunidade veterinária está atentando cada vez mais para isso, não só para o canabidiol, mas para o uso de substâncias que vocês falaram aqui, LSD, e a gente tem que abrir a mente para isso, para essas discussões. As empresas que importam óleo de canabidiol também estão importando fitoterápicos à base de cogumelos, tá? De fungos, né? De cogumelos que têm substâncias que têm efeito para comportamento animal incríveis. Então, o canabidiol também é uma questão que eu acho que merece uma atenção especial aqui, porque a gente vê que na prática faz muita diferença. E é uma substância mais segura para a gente soltar na mão do tutor. Apesar de ser um derivado da cannabis, ainda haver tanto preconceito no uso dessa substância. Mas é menos nocivo imaginar um frasco de canabidiol na mão do tutor do que uma cartela de clonazepam ou diazepam, né? Então a gente tem que usar mais esse recurso. E ele melhora a vida dos animais em vários sentidos. Ele melhora o apetite, ele diminui as dores, especialmente para o veterinário que não é especialista em comportamento animal. A gente não conseguiu ainda ter uma visão total do cenário. O canabidiol é muito mais seguro para entrar,
porque aí ele diminui prurito na prática, ele diminui dores, ele estimula o apetite, ele diminui a ansiedade, ele é bem interessante, né? Eu já tenho familiares, até comentei, dos professores fazendo uso de canabidiol, e é muito interessante o efeito na prática, tá? Era isso que eu queria falar com vocês, no mais é parabenizá-los pelo trabalho, parabenizar a orientadora, a professora Lidiana também, que conduziu vocês. É um tema extremamente interessante e, como vocês falaram, tem muita coisa nova e cada vez coisas mais novas, né? A inteligência artificial vai ajudar a gente enormemente. Assusta a gente, assusta os veterinários em algumas áreas, especialmente nós professores, para as próximas décadas, como vai ser o cenário para os professores. Em compensação, para afecções como a síndrome da ansiedade da separação, vai ser interessantíssimo usar esses recursos para ter um diagnóstico mais rápido, mais assertivo, como vocês falam. Tá? Obrigado pelo convite para participar. É uma honra. Obrigada. Eu vou pedir agora a todos, se vocês puderem aguardar, só que a gente pode deixar a nota lá do lado de fora, por gentileza. E aí, como foi? Vou fazer a leitura da ata para o encerramento. Hoje, certificamos que no dia 16 de junho de 2025, os discentes Renata, Marinéia, Thelma e Maria Rita apresentaram o trabalho intitulado Síndrome de Ansiedade e Separação, Revisão de Literatura. A banca examinadora, composta pelo professor Alberto e pela professora Jana, sobre minha orientação e Jana Cândida Pereira. O trabalho atendeu satisfatoriamente a banca, que levou em consideração aspectos como a estrutura, abrangência temática, conteúdo, perspectivas metodológicas, teóricas, críticas e apresentação oral. Em reunião secreta, a banca examinadora decidiu pela aprovação do trabalho, com média de 9,5 aos integrantes. Parabéns pela conquista. Achei que você ia dar um brinco. Parabéns, também não respira. A Marinéia já está ficando da cor da blusa. Meu Deus, oxigênio. Já está na hora da aula? Obrigada, Juliana. Vamos só tirar Vamos colocar o último slide para tirar uma fotinha? Acabou? O que vocês acham? Parabéns aos familiares, viu? Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram, esse momento é importantíssimo. Eu sei que vocês lutaram junto com elas, né? Obrigado por terem vindo. Parabéns. Sim. Falei sim, né? Que veio. O inicial, né, da apresentação. A gente tem que ficar aqui embaixo, Ligando o projetor. Segurar aqui, né? Nossa, na época que saltão ali, Renato caindo. Segura. No lugar de socar. Dá um passinho pra frente, as meninas. a Miriam ainda foi pensando aqui. Nossa, eu falei, nossa, você é sentada. Não, senhor. A gente pensou na cadeira. A gente quer ficar na frente, aqui, né? Ela enfiou o ouvido.
no buraco e ela entrou pra cá. Primeiro, sim. Quer tirar os vocês primeiro? Oi? Eu vou ficar no meio. Eu vou ficar no meio. Intercala, fica no meio também, professora. E outras, né? Professor, isso aí. Sim. Tirou umas bonitas. Faz um Photoshop aí, já fez? Photoshop.